Estamos de volta com o nosso programa virtual Luz para o Meu Caminho agora, anos de 2009. É um prazer reencontrá-los de novo, ainda que pela internet, mas é um jeito da gente estar bem pertinho, não é verdade? E conhecendo ainda mais Jesus e falando sobre Jesus, que é uma coisa melhor para se falar. Meus irmãos, nós estamos aí hoje celebrando a festa da conversão de São Paulo, esse homem fantástico que se colocou nas mãos de Jesus depois da sua queda lá em Damasco e permitiu que a sua vida fosse por ele transformada de uma forma impressionante. Vocês que foram à missa, ou quem não foi e leu a liturgia desse domingo, devem ter aí escutado, lido, Atos dos Apóstolos, onde se narra, onde Lucas narra o encontro pessoal de Jesus com um jovem chamado Saulo, um perseguidor, um matador de cristãos. O último que Saulo presidiu à morte, Paulo mandou matar, foi o diácono Estevão. E Estevão, quando estava sendo apedrejado aos pés de Paulo, diz as Escrituras, aos pés de um jovem chamado Saulo, Estevão rezou pelo seu perseguidor. Estevão rezava pelos seus perseguidores, e você percebeu, nós podemos perceber, pós-conversão de Saulo, que a oração de Estevão foi escutada por Jesus. Meus irmãos, eu queria destacar com vocês hoje 6 coisinhas dessa conversão de Paulo na estrada de Damasco. A primeira coisa é que todo mundo olhava para aquele jovem matador, para aquele jovem perseguidor de cristãos e enxergava Saulo. Mas Jesus já amava Paulo. Quero repetir. As pessoas olhavam para aquele jovem e enxergavam Saulo. Jesus enxergava Paulo. E Jesus já amava Paulo, porque Jesus já sabia no que é que ele podia transformar aquele jovem. Que coisa interessante. Sabe por que isso acontece? Porque Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe muito mais da vida da gente, do que se passa no nosso coração, muito mais do que nós mesmos. Você se lembra? Jesus, quando encontrou Natanael, Natanael nunca o viu. Jesus olhou para Natanael, bateu o olho nele e falou: "Está aí um israelita verdadeiro." Natanael falou assim: "Ué, eu te conheço? Como que você sabe?" Depois, lá no poço de Sicar, com a samaritana: "Mulher, vai lá chamar o seu marido." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido," querendo se esquivar. E Jesus falou: "Disseste bem que não tem marido. Você teve 5, o que você tem agora não é seu." E a mulher falou assim: "Olha, vejo que és profeta, hein?" Jesus olha para a gente e sabe quem nós somos. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Jesus olhava para Saulo e já enxergava no que aquele jovem perseguidor, matador, poderia se transformar. Um segundo aspecto, meus irmãos, é uma coisa muito importante. Paulo, depois da sua conversão na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Paulo vai dizer assim: "Eu conhecia Jesus, mas eu conhecia Jesus de um modo humano." Olha só que coisa interessante. Saulo conhecia Jesus. Saulo conhecia os discípulos. Saulo conhecia bem qual era a doutrina que os primeiros cristãos pregavam. Mas ele ainda não havia se rendido ao senhorio de Jesus. Você sabe por quê? Grave isso. Porque conhecer é diferente de experimentar. Tem muita gente que conhece Jesus. Tem cientistas, antropólogos que conhecem Jesus, mas que nem por isso não deixam Jesus ser Senhor de suas vidas. Tem muitos teólogos que conhecem Jesus, mas não vivem uma vida de convertido, não deixaram Jesus fazer com que o homem velho morresse e continuam homens velhos, não renasceram como homens novos. Tem gente que mora com a gente que estuda na sua faculdade, gente que faz colégio com você e que foi até batizada, mas conheceram Jesus, sabem teoricamente quem é Jesus, sabem até citar alguns capítulos da Bíblia, mas não experimentaram Jesus. Quem experimenta Jesus muda, e muda da água para o vinho, muda de perseguidor a perseguido por amor a Jesus. Conhecer é diferente de experimentar. 2 verbos que a gente confunde muito. Terceira coisa, depois da conversão daquele jovem Saulo, ele que tinha cidadania romana, que era um cara respeitado, que era um cara que comandava um monte de perseguidores, um cara estudado, ele falou assim: "Olha, a luz que brilhou para mim na estrada de Damasco era uma luz muito fulgente, mais forte do que a luz do sol." E depois ele disse assim: "Depois que eu conheci Jesus, eu tenho tudo como lixo, tudo como esterco." Perto de Jesus, diante do conhecimento desse bem supremo, gente, tudo é lixo. As roupas de marca são lixo. As coisas que nós veneramos e que são passageiras são lixo. As coisas às quais nós éramos apegados
são lixo, se transformam em lixo. Diante de Jesus tudo é pequeno. Eu não sei se você já prestou atenção num fato. Sabe quando acaba a energia elétrica em casa? E a gente acende a lâmpada reina, né? Brilha, porque ela dá luz onde não tem. Mas você já acendeu a luz do seu quarto em pleno sol do meio-dia? A lâmpada paga pau para o sol, porque a lâmpada é muito mais fraca que o sol. Diante de Jesus, todas as coisas que o mundo oferece, fama, sucesso, tudo que o mundo oferece é como lâmpada. E a lâmpada diante do sol não é nada. Paulo falou assim: eu tenho tudo como lixo. Eu não deixaria nada, não trocaria nenhuma dessas coisas que existem aqui. De jeito nenhum. Eu abro mão de tudo por Jesus. Porque perto dele tudo é muito paia. Os jovens aqui no Brasil costumam dizer assim, né? Quando não gostam de uma coisa, eles falam: é porva, é paia. Diante de Jesus tudo fica paia, porva. Ele é muito maior. Quarta coisa. Quando Paulo se converteu, muita gente ficava jogando na cara dele o passado. Mas não é para menos, né? Todo mundo achava que era uma armadilha, que era uma farsa a conversão de Paulo. Eu não sei se com você foi assim, mas quando nós nos tornamos cristãos e começamos a viver o evangelho para valer, não só cristão de tradição, de missa, de batizado, mas cristão de verdade, muita gente paga sapo da gente. Muita gente fala assim: o que? Você andando certinho? Ah, eu conheço o teu passado. Tem até um filme que fala assim, né? Eu ouvi o que você fez no verão passado. Não é verdade? Mas para Jesus não importa o seu passado. Tem muita gente que ficava jogando na cara de Saulo o passado dele. É, mas você era perseguidor e agora vem aí dar uma de bonzão, pagando de gatinho, vai ficar bem na fita. Não. Para Jesus não importa o seu passado. Jesus não é preso ao seu passado. Somos nós que somos. Às vezes alguém nos ofende, a gente perdoa, né? Às vezes até casa com a pessoa, mas depois joga na cara, fica jogando na cara dela o passado. É, mas no passado você foi assim. Quando você tinha aquele seu namorado, você era assim. Aquele dia você me disse tal coisa. Jesus não joga na sua cara o seu passado. Para Jesus não importa o seu passado. Jesus não está preso como você a seu passado. O amor que Jesus tem para você é um amor cheio de futuro. Para Ele não importa o que você fez na sua vida. Um dia eu estava pregando numa casa, na FEBEM, né? E depois que eu rezei a missa, eu falei para aqueles jovens que Jesus os amava. E muitos jovens ficaram contentes. E alguns que não eram batizados queriam se batizar. E aí então, quando eu terminei a missa, um jovem estava de canto assim. Ele estava chorando. Eu falei: ei, por que você está chorando? Ah, padre. E ficou quieto. Eu falei: você não gostou das coisas que eu disse? Não, padre, o senhor falou muito bem, eu gostei muito, assim, tocou meu coração. Mas tudo que o senhor disse não é para mim, não. Eu falei: por que não é para você? Ah, padre, eu não tenho mais jeito, não. Como você não tem mais jeito? Eu perguntei para ele. Eu matei algumas pessoas e toquei fogo no corpo delas. Eu não tenho mais jeito, padre. Eu falei: não, para Jesus não importa o que você fez. Você quer continuar matando e tacando fogo nas pessoas? Ele falou: não, padre, de jeito nenhum, nunca mais. Para Jesus não importa o que você fez, importa o que você ainda pode fazer. E eu quero que você grave isso. Depois da conversão de Saulo, dizia São Bernardo, não tem como nós acreditarmos que uma pessoa não pode mudar. Abre aspas. Grave essa frase. Para Jesus não importa o que você fez, importa o que você ainda pode fazer. E é isso que Saulo experimentou na sua vida. Por isso, o quinto ensinamento de hoje: nunca diga eu não tenho jeito. E nunca diga para o seu filho, para alguém, que ele não tem jeito. Tem jeito sim. Nós temos jeito. Não importa o que você fez para Jesus, o amor que Ele sente por você não é preso ao passado, mas é um amor cheio de futuro. E por fim, sexta observação que quero lhes fazer. Jesus fez uma pergunta para Paulo. Qual era? Saulo, por que me persegues? E Paulo respondeu com outra pergunta. Qual foi? Senhor, que queres que eu te faça? Essa deve ser a nossa pergunta de todos os dias. Quando formos prestar um vestibular para uma faculdade, perguntar: Senhor, que queres de mim? Quando formos namorar, escolhemos alguma pessoa para nos casarmos: Senhor, que queres que eu te faça? Que essa seja a nossa oração durante toda a nossa vida. Que é a oração e a pergunta que todo cristão deve fazer. Depois que Jesus morreu por nós, só Ele pode mandar na nossa vida. Jesus manda na sua vida. Pergunte para Ele sempre: Senhor, que queres que eu te faça? E você vai ver como é mais gostoso viver, e como a gente vive mais feliz, e como a gente deixa de errar. E lembre-se, para Jesus não importa o que você já fez, importa o que você ainda pode fazer, porque o amor dele por você é um amor cheio de futuro.